Olha lá, está bom, Maurício Fabre, o Lucas Braga, top, melhorou, e o Cláudio Rossoni já mandou um show aqui, então isso aí já significa que está funcionando e a gente está aqui para trocar essa ideia com vocês. Pessoal, eu não elaborei nada muito sofisticado para esse evento, porque para mim isso condiz exatamente com o tema da palestra que eu vim trazer para vocês hoje, a otimização, né? E a otimização é o que a gente busca simplificar as coisas, né? Então, existe uma frase que faz parte aí da minha vida, da minha história, do Leonardo da Vinci, que ele diz que a simplicidade é a máxima sofisticação. Essa frase, quando ouvi, nossa, minha cabeça voou realmente, e até hoje, então tem muitos anos, décadas aí que eu tive contato com essa questão, com essa visão de um cara que podemos considerar aí um dos maiores gênios da humanidade, e a visão dele de mundo é que a simplicidade é o que há de mais sofisticado aí na nossa existência. Então, eu me identifiquei muito com aquela visão desde aquele momento, e tudo que eu procurei fazer aí na minha vida, eu buscava maneiras de tornar as coisas mais simples, mas essa simplicidade dentro desse contexto trazido aí pelo nosso amigo Leonardo. Não de fazer mais ou menos, ou fazer de uma maneira pior, mas sim tornar mais simples resultados melhores. Então, essa questão aí da otimização, para mim, ela tem a ver com simplicidade, né? É ali que a gente consegue realmente ganhar o tempo que a gente precisa para conseguir fazer os nossos processos de uma maneira muito mais eficaz. E aí existem uma infinidade de fatores que nos permitem hoje simplificar o nosso processo, né? A gente tem toda essa questão aí da tecnologia e principalmente do conhecimento técnico que a gente adquiriu aí ao longo dos anos, e é muito interessante a forma como conhecer mais a fundo a parte aí de polimento torna o processo realmente mais simples para a gente realizar. Isso eu acabei adquirindo também com o tempo, com os anos de experiência aí ministrando cursos, treinamentos, onde a gente tenta trazer um monte de conhecimento ali, tem que compilar aquilo para que em poucos momentos, né, normalmente a gente tem poucos dias, a gente consiga trazer o máximo de impacto desse conhecimento aí para as pessoas que estão buscando. Então, uma forma aí que eu sempre busquei, né, tratar as coisas mais de uma forma mais simples, como se fosse assim, uma história. Então, o conhecimento, pessoal, ele é infinito, né? O conhecimento, a frase só sei que nada sei, ela tem que estar presente aí também no dia a dia de cada um, porque se você for levar ao pé da letra a questão do conhecimento, o tamanho do conhecimento, nós somos grandes ignorantes aí em diversas áreas, porque tem muita coisa para a gente poder conhecer. Livros gigantescos, listas, dicionários. Quem conseguiria, por exemplo, pegar um dicionário e ler do início ao fim, como se fosse um livro de história, e depois se perguntado daquilo ali, se ele conseguiria falar tudo o que estava escrito naquele livro que ele leu, com todas aquelas palavras e exatamente na ordem que foi visto ou com a mesma descrição. Então você vê essa limitação nossa, isso como ser humano, isso não é sua, pessoal ou minha, né? A gente não é dessa forma que a gente obtém o conhecimento de fato. É claro que essa é uma das maneiras, né, a leitura e a interpretação dos textos, a memorização, mas a ideia que a gente tem que ter é sempre tornar as coisas mais práticas. Então, quando eu iniciei nessa parte aí de ministrar os cursos, eu ainda tentava
mostrar muito o meu conhecimento. Então, eu ia ali, eu montava uma sala de alunos em que eu ia lá e eu passava o quanto que eu sabia sobre polimento. Mas eu comecei a perceber no pós-curso que aquilo lá não era a maneira mais eficaz de poder trabalhar, porque de nada adiantava eu saber se eu não estava conseguindo passar aquilo para a pessoa saber, né? Eu acho que esse que é o fundamental. Então, durante toda a minha vida aí, eu procurei maneiras mais simples de aprendizado, né, colocando essas limitações que eu passei para vocês. Então, eu sempre atuei como monitor das disciplinas nas faculdades que eu cursei, né, nas coisas, e o monitor, ele é uma coisa muito curiosa, porque o cara, ele quer aprender a matéria para passar na prova, ele precisa aprender uma grande quantidade de coisas num tempo muito curto, normalmente véspera da prova, né, e assim, se ele fosse ler tudo que tinha que ler, não ia conseguir, então precisava de maneiras muito mais resumidas, mais eficazes também, de conseguir trazer tanto conteúdo, tanto conhecimento dentro desse tão curto espaço de tempo. Então, o meu desafio aí sempre era encontrar maneiras mais práticas de conseguir passar esse conhecimento também, e normalmente a gente acaba inventando, vocês veem aí que existem músicas, né, sobre algumas disciplinas, algumas frases que você vai lembrando de algumas palavras, existem vários recursos aí para você estudando e adquirindo conhecimento, e uma delas é a forma de contar histórias, né? Então, quando você conta uma história, é interessante o fato de que as pessoas, primeiro, elas conseguem se colocar dentro daquela situação, né? Eles conseguem ter uma interpretação maior do que você está dizendo, porque cada pessoa tem a sua percepção pessoal realmente, né? Aquela coisa individual ali de interpretação, e também é interessante que quando você está fazendo alguma coisa, você lembra daquela história, né? Então, aí isso te ajuda a guardar o conhecimento, e de uma maneira simples, eu elaborei aí uma pequena história para vocês, que seria sobre um funcionário que trabalhou comigo uma vez, e é uma história hipotética, tá, pessoal? Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu digo porque já contei uma história similar uma vez, e foi engraçado, um cara que tinha trabalhado para mim, ele me escreveu no WhatsApp, falou, pô, você está falando de mim ali, né? Então, assim, na verdade, não é uma pessoa específica, é uma história didática que vai te ajudar a pensar e a repensar sobre essa questão aí do tipo de trabalho, de processo que vocês vêm desenvolvendo. Então, não é uma pessoa específica, é uma história para que vocês acompanhem pelo menos o início aí da linha de raciocínio. Quando eu falo em otimização, as pessoas me perguntam, Rafa, eu vou fazer o seu curso, eu demoro muito para fazer um polimento, eu quero fazer um polimento mais rápido. E, de fato, pessoal, existem aí maneiras, né, que a gente faz as coisas mais rápido, mas acaba pulando alguma parte, né, ou deixando alguma coisa por fazer, né. Eu acabo passando uma mensagem que eu consigo polir um carro em 5 minutos, né, e aí quando eu falo isso, todo mundo arregala o olho e fala, não, que é isso, cara, não é possível, não, eu consigo polir um carro em 5 minutos, isso é verdade. Pô, mas como assim você consegue? Eu falei, não, eu consigo, ele vai ficar uma porcaria, mas eu consigo polir o carro em 5 minutos, isso é verdade. Então, essa questão de tempo, ela é bastante relativa nesse sentido. Tem uma outra experiência interessante que eu tive nos últimos anos, que foi como juiz dos campeonatos de detalhamento. Então, durante 4 anos seguidos, eu atuei como juiz dos campeonatos de polimento e detalhamento dentro ali do Detailerfest, e ali é uma grande escola, né? É uma grande escola, e especialmente uma escola do mundo real.
Uma coisa que é muito nítida para mim, e é uma visão que eu gosto de compartilhar com as outras pessoas, e isso não é uma crítica negativa, mas é uma constatação da realidade. 5 profissionais de ponta, grandes profissionais, organizados ali em uma equipe, em 3 dias trabalhando no carro, eles não terminam o carro, tá? Isso não quer dizer que não fica bom, não quer dizer que não fica maravilhoso, encantador, muitas coisas, mas ainda assim, né, e a gente tem como juiz ali o dever de encontrar esses detalhes, os pontos que poderiam ali ter sido um pouquinho melhores, quem sabe, enfim, não vem ao caso agora, mas a visão que eu quero passar é exatamente essa. 5 pessoas de alto nível fazem um trabalho maravilhoso nesse período aí de 3 dias, entretanto, não terminam de fazer tudo que tem que fazer em um carro. Então, eu trouxe isso para frente agora, sendo que ali no início, que eu coloquei que eu conseguiria pôr um carro em 5 minutos, que é, claro, uma brincadeira, uma abstração, né, para uma realidade agora que 3 dias fazendo o trabalho no carro, com 5 pessoas dedicadas ali em cima daquele trabalho, não é possível chegar ao final, né? É isso que a gente acaba percebendo, então, no mundo real. Então, quando a pessoa me pergunta sobre se ela vai conseguir polir o carro mais rápido, se você vê que não tem como trazer uma resposta simples para essa questão, porque a melhor palavra aí seria o depende, né? Mas é tão ruim responder isso sem depois dar diversos esclarecimentos. Então, em relação à otimização do processo, ela busca, meus amigos, é muito mais do que você analisar somente a questão técnica de polimento, né, de querer ser o melhor ou o maior polidor do mundo de todas as galáxias. Você não vai fazer o serviço tão mais rápido assim, se você não pensar em outros fatores, né? Então, em relação à história lá que eu coloquei, ela começa mais ou menos assim. Eu tive um profissional que trabalhou comigo, que ele demorava uma semana para fazer o carro, né? Ele tinha que chegar às 8 e ele chegava lá umas 9, 9h15, mais ou menos. Tá? Quando chega na empresa, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Dar um salve para a galera, para todo mundo, tomar um café, fumar um cigarro. Afinal, é um belo do começo de um dia, um bom dia aí para todo mundo e tal, e o serviço ali para ser executado, tá? Pessoal, para descer tudo da prateleira, então montar um carrinho, pegava um carrinho, aí vai lá, talvez vou usar esse composto aqui, aquele ali, separar umas boininhas e tal, pegar aqui a parte da máquina, que tipo de máquina que eu vou usar, colocar ali no carrinho e vai preparando as coisas. E, enfim, nesse momento já tocou um WhatsApp, né? Então, não tem como deixar de uma notificação em aberto naquele momento. Importante dar uma conferida ali, e nisso, claro, puxa mais um cigarrinho, que puxa mais um café, que monta um carrinho e coloca ele ali próximo do carro, na hora que está quase para começar, a hora do almoço, né? Lá para as 11h30, mais ou menos, é um horário excelente para esquentar a comida. Então, começa todo o trâmite aí da hora do almoço até o aquecimento do alimento, e depois todo o ritual, e você vê que tudo isso, pessoal, está dentro ainda das questões ali pessoais, né? Isso, nunca interferi nisso, eu sempre respeitei muitas pessoas que trabalhavam comigo. Faça ali o almoço, e após o almoço existe o direito de ficar 2 horas jogado num canto ali para descansar, que é o importante, depois do almoço, uma refeição para vai ter fazer um esforço, ter uma congestão aí logo depois do almoço para trabalhar, ainda vai colocar a culpa em mim. Mas enfim, pessoal, nisso já são 2h30 da tarde,
né, e ainda não começou, né, após ali um pedacinho, né, pegou uma máquina e tal, a boina fez um pedacinho, cara, ficou bom. Por que ficou bom? Porque a gente trabalha com excelentes técnicas, excelentes produtos, e a gente sabe fazer ali o nosso trabalho. Então, como ficou tão bom, por que não fazer diversas fotos, vídeos, né, para postar ali na rede social, isso sem um objetivo claro, tá? Não seria ali uma busca, porque quando eu for falar da parte de otimização, você deve sim fazer a sua mídia, o seu marketing, mas com o objetivo de que você está usando aquele tempo e você vai ter um resultado depois, não é simplesmente uma postagem aleatória, do nada, assim, realmente que consome o tempo, né? Enfim, depois de tudo isso daí, um pedacinho feito, praticamente é o final do dia já, tá? É a hora de ir embora, é a hora de descansar, enfim, chegou ao final, já não tem mais muito o que fazer, né? A gente costuma dizer, e eu acredito que a grande maioria que está aqui é mais empresário do que funcionário, não, nada contra, tá? Não encarem nada do que eu falar como uma crítica, mas o que eu quero dizer é o seguinte, os empresários, né, as pessoas que investem e que têm o próprio negócio, elas não se identificam tanto com isso que eu falei, porque não há essa hora de almoço garantida, não há o direito de ter as 2 horas de descanso depois, e especialmente não há a hora para ir embora, né? E isso está tudo bem, né? Isso aí tá tudo certo. Então, esse cara levava uma semana para fazer um carro, ficava um serviço maravilhoso, um polidor extremamente habilidoso, mas a forma que ele encarava ali o serviço fazia com que ele fosse muito demorado. Como eu disse, ia usar esse formato aí de história, que talvez muitos de vocês vão identificar quando vocês estiverem fazendo algum trabalho, alguns desses pontos, né, onde vocês podem já dar uma melhorada. Então, em diversas consultorias que eu participei, eu pude notar que quando a gente avalia como é utilizado o tempo, né, de cada profissional, muitas vezes, quando o cara tem uma loja muito grande, a gente calcula o tempo de deslocamento que ele tem ali de um lado a outro, quantas vezes ele chega a fazer isso no dia, e pessoal, um número assim, chega a perder 1 hora por dia de deslocamento de um ponto a outro da loja, e no geral é para fazer coisas que poderia estar ali do lado, ali na mão, né, se tivesse tudo mais organizado. Então é aquela coisa, 1 hora você lava um carro lavado, você cobraria ali R$100, em 5 dias são R$500, em um mês são R$2.000 para você andar para cá e para lá, para buscar um negócio que poderia estar na sua mão, e, enfim, quantas dessas torneiras abertas existem dentro da sua logística aí de trabalho, né? Então, quando eu falo na parte de otimização, para mim a primeira coisa que vem na cabeça, ela nunca a máquina, o polimento, etc. Ela é a organização, né? A otimização do processo, ela parte de toda uma organização, e essa organização vai desde o espaço de trabalho, a organização física do negócio, como a estruturação e o planejamento dos processos que são realizados nos carros. É claro que alguns veículos e alguns tipos de serviço, eles vão exigir um projeto mais elaborado, né? Vale a pena, é aquela coisa, você vai fazer algo aí maior, compensa investir num projeto maior. É que tem algumas coisas também, né, quando a gente quer, aí nenhum excesso é bom, né, o cara vai muito para o lado do projetista, e tudo quer fazer um projeto, aí às vezes o projeto sai mais caro do que a obra, né, então assim, também tem que tomar cuidado em relação a isso, né, quer ver um exemplo, quando a gente fala da parte aí de iluminação, e, de novo, não me levem a mal por isso aí, o pessoal da arquitetura talvez fique bravo comigo pelo meu comentário,
mas quando você vai fazer uma iluminação no estúdio, o ideal qual é? Você contratar um arquiteto que vai fazer um projeto luminotécnico para fazer essa iluminação aí no seu espaço. Só que isso, dependendo do profissional, um projeto desse vai custar 5, 7, 10 mil reais. Né, um bom arquiteto para fazer um projeto desse. E com os 1.800 e a informação que você tem aí na internet, você monta a iluminação toda do estúdio. Então, assim, é um caso que, no geral, um projeto ficaria muito mais caro do que você fazer uma prática. Em outras situações, não. Então, até a linha de raciocínio que você vai utilizar tem que ser nesse ponto, se é ou se não é viável. Então, para chegar nessa aproximação, eu criei um negócio, pessoal, quando eu digo criei, talvez já existia em alguma outra área uma questão desse tipo. Eu não quero ser o criador, tá? Não é o meu papel aqui, mas eu quero dizer como eu comecei a pensar nas coisas para poder otimizar de fato o meu trabalho e o meu tempo, que é trazer a distinção do mundo ideal e do mundo real, tá? Esse tipo de visão é uma aproximação prática que vai te ajudar muito a compreender o que vale realmente a pena você fazer e o que não vale a pena você fazer em determinado ponto. O ideal é aquele mundo perfeito, tá? O ideal é que o verniz não acabasse nunca. O ideal é que o cliente pagasse 15 mil para você polir o carro dele. O ideal é que você tivesse um orçamento gigante para você poder ali fazer um projeto grande em cima do carro e com todos ali os detalhes, os mínimos dos mínimos, né, de todos os detalhes, desmontar o carro inteiro e montar ele inteiro de novo. Enfim, o ideal seria esse mundo perfeito. E o real, muitas vezes, e isso eu vou falar na média aqui, né, normal, do profissional da estética automotiva aí no nível nacional, é um cliente ali com uns 800 conto na mão, querendo um bom serviço, tá? Enfim, pessoal, você vê como que é então a questão do mundo real, e essa parte de orçamento, ela puxa muito, né? O quanto você tem para investir no carro do cliente, conseguir ter um bom resultado e ainda ganhar dinheiro com isso, né? Então é quase que um malabarismo que é feito, mas que você tem que começar a fazer essa distinção do ideal para o real, porque se você não faz isso, você começa até o serviço como se você estivesse no mundo ideal. Mas quando você está ali do meio para o final e o prazo de você terminar está chegando e você ainda não fez nem metade do que você tinha que fazer, você de novo cai na realidade. E aí, muitas vezes, o serviço acaba não atendendo a expectativa do cliente, que é o principal fator. Então, a questão não é você realizar uma série de itens que estariam ali na parte ideal, mas se você conseguir chegar no resultado esperado e superar a expectativa do cliente dentro do orçamento e de tudo que você tem ali na mão no mundo real para poder trabalhar. Então, uma das dicas, e que ouvi até o Cláudio falando disso em uma live que ele fez recentemente, eu acompanhei essa live, é você entender o problema do cliente, é você perguntar para a pessoa o que incomoda no seu carro. É claro que essa resposta é mista e às vezes o cara não tem uma coisa assim que incomoda de fato específico, às vezes ele diz que nada incomoda, né, que só está sujo, né, enfim, mas aí já é você vai ter que entregar o carro limpo, mas isso já é subentendido dentro do processo. Mas você conseguir compreender o que incomoda o cliente ali já é um ponto para que você faça um investimento maior dentro do seu processo na questão que incomoda o cliente, mas esse é um dos pontos só, né? Tem outros pontos, e aí que eu vou colocar o profissionalismo da pessoa que está trabalhando com esse ramo no sentido da parte estética, né? Muitas pessoas esquecem que a gente tem esse nome estética automotiva, né? Esse estética, ele não está aí à toa.
tá? A gente tem esse papel de criar esse efeito visual, esse efeito estético, algo que realmente impressione, né, pela beleza do seu resultado. Então, você tem que trabalhar muito essa sua visão detalhista, tá? E a visão estética. Você tem que ser capaz de identificar qual é o detalhe nesse carro que está derrubando o carro, porque às vezes uma coisa incomoda o cliente, legal, aquilo ali você anotou, e você vai fazer, vai priorizar aquilo. A outra questão é o seu olhar de profissional, estético, qual é o detalhe na sua visão, que se você fizer 10 etapas de polimento no carro e 50 camadas de vitrificador, se você não fizer aquele detalhe, vai derrubar o resultado. Então, você tem que ser capaz de observar em cada carro que você for tratar e colocar isso, qual o ponto que incomoda o cliente, qual o ponto que você identifica que vai derrubar o carro. Tem vários desses pontos que a gente pode encontrar, às vezes é um parafusinho da placa enferrujado, né? Você termina o carro ali, a hora que o cliente vê ali de frente, tem um ponto de ferrugem na frente, e assim, muitas vezes o cliente ele não é capaz de ver a profundidade do superlustro, mas o parafusinho enferrujado ele vê, né? E além disso, se você faz uma troca dessa, que é um item tão simples e banal e sem custo nenhum, ao mesmo tempo você está passando para o seu cliente uma visão de cuidado, de preocupação, que você se preocupou com um detalhe tão à toa que isso cria uma proporção muito maior dentro do seu resultado do que a máquina que você usou, o produto, ou o processo, ou a técnica, enfim. Tem diversas formas de você observar isso. Então, a otimização aí, no caso, vem da interpretação do carro, interpretação do cliente e de trazer o ideal para dentro do real. Então, tem etapas no ideal, que seriam ideais, que a gente consegue não fazer, mas tem etapas que, mesmo estando no ideal, não podem ser descartadas. Você pega, por exemplo, a descontaminação com a Claybar. Ela está no processo ideal. Não, o ideal é descontaminar com o Claybar. E o real? Não, o real você tem que descontaminar, porque no real, se você fizer um polimento, uma superfície sem fazer a descontaminação, você vai gerar problemas em outros aspectos que vão, né, você perder essa etapa, tirar isso para tentar ganhar tempo, faria com que você perdesse muito tempo lá na frente, né? Então, tem coisas que a gente não consegue tirar do ideal, mas outras coisas a gente consegue fazer muito bem essa aproximação, tá? Organização do espaço, a limpeza do espaço é fundamental, né? Ainda mais quando você trabalha com mais de um carro, pessoal, o que mais atrasa é o retrabalho. É você ter um carro pronto e você entrar com outro carro e começa a jogar produto, a jogar coisa, e isso vai respingando, ou o carro fica ali parado. É comum a pessoa até dizer que no dia seguinte voltaram os riscos, quando na verdade essa poeira em cima, a forma que eles vão removendo ali com pano e vão manuseando, as pessoas têm mania de ficar tocando no carro toda hora, né? Mesmo profissionais pondo a mão o tempo todo ali no carro, vai marcar todo o carro de novo. Então, assim, são questões que às vezes você entrega o carro agora todo riscado, ou você refaz o carro inteiro todo de novo, pelo menos a etapa de acabamento, para você não entregar um carro aí todo riscado, né, que acabou de sair de um serviço de estética. Então, essa questão aí do espaço, da limpeza, do planejamento, da iluminação, é muito importante, pessoal. Hoje eu tenho visto iluminações aí muito bem feitas, com os spots pontuais em cima, que eles permitem a mesma visibilidade de você estar com a lanterna, vou usar aqui minha garrafa de água, a lanterna na altura ideal para você poder enxergar os defeitos ali. Então, quando você estrutura uma iluminação muito bem feita, muito bem pensada, de forma que não é simplesmente o fato, vai ficar bonito, vai ficar claro, mas aquele tipo de spot pontual,
eles evita que você fique o tempo todo, né? Vamos pensar ali, você termina a passada, você vai escovar a boina, você vai colocar a máquina aí apoiada em algum lugar, você vai pegar a microfibra, remover o resíduo do composto, você vai usar aí um álcool, um limpador, ou um revelador, um paint prepare, um eraser, ou o que você quiser utilizar, e aí você vai ainda pegar a lanterna, pôr a lanterna ali, e na hora que você vai pôr a lanterna, você vai ligar, acabou a pilha da lanterna, né, e você, né, então assim, pessoal, são questões, né, mínimas, né, mas vamos dizer que você tem a pilha, legal, você vê ali e tal, mas se você tem uma iluminação estruturada e bem posicionada, você consegue confiar já, pelo menos parcialmente naquilo ali, para que você não precise o tempo todo ficar conferindo, porque é fundamental. Você não pode fazer o trabalho e no final você dá uma conferidinha. Assim, a gente tem que, depois que acerta um processo, se você fizesse ele, se fosse possível, vendar os olhos e você realizar a mesma velocidade, a mesma pressão, a mesma passada, a mesma perfeição, o mesmo tempo de trabalho, teoricamente você deveria chegar no mesmo resultado. Agora, na prática, como é um trabalho feito manualmente, a gente está sujeito aí a falhas, né? Por mais que a gente tenha que polir como se fosse uma máquina de polimento, né? Como se fosse um robô, ainda assim, é aquele momento que você está passando a máquina e dá, sei lá, uma tossida, que foi ali, passou um pouquinho mais rápido, na hora de você conferir com a luz certinho, você vai ver que um lugar faltou um pouquinho ainda nesse ponto, que na inconsistência da técnica, mas de novo, por sermos humanos, né, é um trabalho que exige muito do físico, dependendo do tipo de painel que você estiver trabalhando. Se é um painel horizontal, você tem ali um apoio maior, a própria gravidade acaba ajudando, né, na manutenção ali da pressão necessária sobre o equipamento. Já num painel vertical, você tem que compensar essa pressão com o corpo, né, para conseguir ter um bom acoplamento aí na peça. A gente sabe que isso acaba sendo um pouco cansativo também ao longo dos dias, mas você tem que, se você realmente cansou, não cansei, não aguento mais, não adianta você pegar a máquina e passar de qualquer jeito, melhor você parar realmente e continuar depois, né? Então essa parte da iluminação também acaba ajudando muito para evitar também o retrabalho, né? Uma das coisas aí que são comuns é aquela história, quanto que a gente não ouve que a pessoa termina o carro, põe o carro no sol, e aí volta o carro e faz o carro inteiro todo de novo. Então entra aí também na parte da otimização, essa iluminação, e mesmo que seja uma lanterna de inspeção boa, que ela seja utilizada da forma correta, e eu já tive casos, meus amigos, de um aluno que ele usava a lanterna muito perto da peça, né? Então há uma distância, dependendo da intensidade, né? A luz do celular, por exemplo, ela funciona, mas ela é um pouquinho fraca demais, né? Então assim, não é uma luz, se você olhar só na luz do celular, você não pode confiar 100% cegamente naquela luz que você está vendo ali, você pode ter surpresa, tá? Que ela é um pouquinho fraca demais. Agora, se você pega uma luz, essas que o pessoal tem usado, padrão Scangrip e similares, né, vou colocar assim, como um geral, com aquela intensidade, não estou falando em relação de marca e nem quero entrar nesse debate agora, mas aquela intensidade é uma boa intensidade, é uma distância média da peça ali, mais ou menos aqui na altura, um pouco acima da cabeça, você põe a uma distância que você tem uma visão dos defeitos, que é bem parecido com a incidência da forma que o sol vem e incide ali na superfície. O sol ele não está incidindo aqui bem na sua frente, está vindo lá de trás. Então você simula essa iluminação e você olha ali, você é capaz de matar o serviço, de matar o resultado e depois pode pôr no sol tranquilamente sem se preocupar. E nesse caso, esse cara ele punha a lanterna muito perto
Então, façam esse teste, não é que não vai funcionar, mas é que em alguns casos, quando você aproxima muito, você ofusca a visibilidade de alguns defeitos. Então, ele conferia o trabalho dele dessa forma, e quando punha no sol, acabava tendo uma outra visão, e isso complicava muito. Então, assim, a otimização, ela vem de diversos pontos que têm, às vezes, muito mais importantes do que em si a própria questão técnica, né? Hoje em dia, eu passo aí essa visão para os meus alunos, que são, no geral, empreendedores também do nosso segmento, que você tem que treinar um funcionário hoje, e em 10 dias ele tem que estar pronto polindo o carro. Então, assim, a parte técnica, ela não é hoje mais um grande mistério, né? Então, quando um aluno vem no meu treinamento, ele diz que ele foi lá para aprender polimento, cara, você não imagina o alívio que me dá, o peso que sai das minhas costas, porque, putz, a expectativa dele é só isso, né? Porque a parte do polimento, ela é trabalhosa. Polimento é um processo trabalhoso. O carro tem um monte de contorno, um monte de quininho, um monte de ponto, e tem lugar que você tem que colocar fita para não pegar na borracha, dá trabalhoso. Mas o processo em si, hoje em dia, a gente tem aí técnicas, produtos e maneiras de fazer um polimento de altíssima qualidade sem que isso se torne uma ciência de foguete, tá? E é uma visão aí que eu já compartilho com o pessoal de fora do Brasil há muito tempo, né? Eles dizem it's not rocket science, né? Quer dizer, não é a ciência de foguete. Ele pode até ser, tá, pessoal? Por que eu digo isso? Porque tudo é altamente complexo. No fim, né, se a gente for pensar na vida como um todo, tudo é muito complexo. Eu passo da minha experiência como anatomista e neuroanatomista, que é a minha formação inicial, antes de eu começar a trabalhar no segmento dos carros, né? E quando a gente faz aqui um movimento simples do dedo, de flexionar assim os dedos, eu só fiz isso na prática, é um movimento simples, mas eu consigo escrever uma bíblia sobre isso, sobre esse tipo de movimento. Desde a geração desse impulso, como um ato voluntário pode gerar um impulso elétrico de uma magnitude ínfima e ser conduzido pelos nervos e mantendo articulações, músculos, ossos, todos ali alinhados para que eu consiga fazer um simples movimento como esse. Mas na prática é só isso aqui que eu fiz. Então, o polimento é a mesma coisa. O polimento, você tentar estudar o polimento todo acontecendo, tudo ao mesmo tempo, né? Se o abrasivo está rodando, se ele está sendo jogado para um lado e para o outro, se ele está se espalhando, esse tipo de coisa, e como esse aquecimento, imagina cada ponto acontece algo um pouquinho diferente. A boina, no momento real, ela já vai sofrendo um amolecimento, né, pelo estresse que ela vai sofrendo ali, ela torce, ela aquece, tem a temperatura, tem o tipo de verniz, o tipo de pintura, tem um monte de fatores que, assim, dá para você escrever uma bíblia sobre esse assunto. É fato, o polimento é uma coisa assim que, se você for até o fim da teoria dele, ele vai ser encantador. Só acredito que hoje é ainda impossível de explicar isso da forma perfeita, né? Vamos dizer assim, tem muita especulação aí. Porém, na prática, o que está acontecendo? Eu estou pegando ali uma máquina, uma boina, colocando 4 gotas de produto, escolhendo um pedaço mais ou menos 40 por 40, 40 por 60, ou outro, de acordo com o seu objetivo. Você tem que ser capaz de definir qual é o tipo, o tamanho de área que você vai trabalhar, e passando para cima e para baixo, para um lado e para o outro, passando pano. Ou seja, não é ciência de foguete, né? A parte mais difícil, eu acredito, que é o trabalho duro, ele está sendo muito bem feito pelos químicos da indústria.
né? A gente vê aí os lançamentos de produto, as qualidades dos compostos que a gente tem, e não digo só a nível nacional, que está muito bom, nível nacional elevadíssimo, nível nacional já é nível internacional, e são mais de um fabricante já consegue ter essa classificação, e internacionalmente também, né, os fabricantes de fora, o ponto que tá. E aí o cara, ele é tão gente boa que ele escreve para mim ainda no composto. O composto dele corta 6 do máximo de 6 e dá um acabamento 4 do máximo de 6, ou seja, eu sei que vai faltar um chãozinho ali ainda, que eu tenho depois como usar um outro produto que ele carinhosamente rotulou para mim com o corte 4 de 6, ou seja, um corte moderado e um acabamento 6 do máximo possível de 6, ou seja, o máximo do acabamento possível. Olha só que maravilha, o meu trabalho é conseguir pegar isso agora e usar, não é conhecer profundamente o nome do elemento químico que compõe. Não, isso é muito legal, isso a gente estuda também, porque cultura, conhecimento é sempre muito bom, tudo que você puder absorver na sua vida de conhecimento, inclusive relacionado ao seu trabalho, isso vai ser muito legal. Mas não pense, meus amigos, que você precisa de fato desse tipo de informação, a não ser que a sua intenção seja trabalhar na indústria química de desenvolvimento de produtos. Eu falo porque às vezes a gente chega na loja, o cara ele tem ali a boina laranja, a boina branca e a boina preta, né? Então, se você quer saber o tipo de espuma, né, da quantidade de pontos que tem naquela espuma, que isso, que aquilo, se você simplesmente vai retornar a resposta, meu amigo, laranja, branca ou preta. Não passa muito disso daí, tá? Então a gente tem que conseguir realmente compreender e voltar lá para o início do que eu comecei a falar para vocês, como a simplicidade é a máxima sofisticação. Você conseguir compreender o que do mundo ideal, por que você vai pegar aquela boina, você vai preparar aquela boina, condicionar aquela boina ou não, e vai colocar 3, 4, 2, uma gota de produto e trabalhar ali o tamanho da sua área e conseguir fazer a passada ali, olha quanta sofisticação que tem, imagina a tecnologia investida nas máquinas, nas boinas, nos produtos, tudo isso daí para hoje facilitar muito o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Então é importante ter orientação, ter informação, conhecer máquinas, conhecer boinas, técnicas, conhecer os produtos, e especialmente conhecer na prática, pessoal. Eu vejo nos workshops, isso vou fazer uma reclamação aqui aberta ao público, nos workshops, coloquem a mão no produto, pega o produto, põe ali, não tem problema se vai espirrar todo o produto, se vai secar o produto, se você vai deixar um holograma ali na hora, não importa, mas aproveite, pessoal, aproveitem essas experiências para que vocês possam de fato conhecer, porque muitas vezes o que funciona para um não necessariamente é o que vai funcionar para outro. A gente vê essa questão de diferença. O Brasil é um país de dimensões continentais. É muito diferente quando eu estou polindo um carro no Rio Grande do Sul ou quando eu vou para o Ceará. É diferente o comportamento do composto. Alguns compostos, eles acabam tendo uma leve vantagem sobre outros em determinadas regiões. É claro que existe toda a possibilidade e o ideal seria que você tivesse um ambiente climatizado e tudo isso controlado e tivesse menos impacto possível desses fatores externos. Mas lembrando que eu falei no início, esse é o ideal. O real, você tem hoje o orçamento, você tem as condições para conseguir trazer tudo isso aí que seria o ideal? Não, não tem. Então você tem que aprender a se virar. Tem que aprender a se virar enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Olha só quantas frases boas, motivacionais eu estou conseguindo trazer hoje dentro aí desse contexto, mas essa é a essência da otimização, é a simplicidade,
tá, pessoal? Não é uma coisa totalmente elaborada. Não pense que você aprender mais sobre polimento vai fazer agora o processo. Puta, ficou mais difícil. Agora eu não sei nem como pega na máquina. Não, é o contrário. Quanto mais conhecimento você tiver de todo o processo, mais fácil e elementar ele vai ficar. Então, essa é uma questão importante. A outra, o verniz, pessoal. O verniz é muito fino, cada vez mais fino. Então, assim, o ideal seria o verniz que nunca acaba. E aí a gente teria obrigação de sempre zerar o verniz, de sempre deixar o verniz no nível máximo do máximo do máximo, entrando com lixas grosseiras inicialmente, fazendo todo o refinamento ali para deixar o nivelamento perfeito, chegar no máximo do nivelamento. Esse seria o ideal. E o real? O real é que as montadoras optam por vernizes cada vez mais finos, isso pelo avanço também da tecnologia que eles têm. Então, isso não quer dizer que eles estão usando um verniz pior, ao contrário. É um verniz que é muito mais eficiente, com menos camada, ele oferece a mesma performance do outro verniz que era utilizado. Então, para nós, é quase que um tapa na cara que trabalhamos aí com polimento, porque a gente se depara com um material que o cliente traz na nossa mão e diz, cara, cuida para mim, cuida do meu carro, o carro é para você cuidar, tá aqui, eu vou te dar o dinheiro, e normalmente bastante dinheiro para você cuidar, legal, aí você se depara no mundo real, com um verniz cada vez mais fino e que acaba, esse é o principal fator limitante e direcionador para onde que você vai aí otimizar o seu processo. Tá? Outra questão é a sequência, tá, pessoal? Então, assim, é claro que tem lugares, de novo, aí a gente tem que ver que tem uma infinidade de coisas. O ideal seria que você tivesse um espaço, que você conseguisse transitar em volta do carro, abrir as portas do carro e ainda assim continuar com espaço. E o real é que muita gente ainda trabalha num lugar que ele é tão apertado que ele, para fazer metade do carro, ele põe o carro mais para perto da parede, faz metade, tira o carro e coloca o carro do outro lado para poder fazer o outro lado. Então, assim, dá para fazer desse jeito, mas o ideal é que você tenha um planejamento do início, meio e fim de processo. A minha recomendação, e quase sempre, é lógico que cada processo tem que ser avaliado com calma, mas é quase sempre iniciar o teto do carro, né, por razões ali bastante óbvias, de manuseio, de eventual sujeira ou poeira que vai chegar ali nas outras partes, a parte de você eventualmente ter algum contato com as demais peças, então você vai fazendo ali, seguindo uma sequência que eu passo, como uma sequência para evitar esse tipo de retrabalho, mas você vê que isso é impossível, porque o cara, não, mas eu quero começar no paralama, não, eu quero começar a fazer o para-choque, que é o mais chato, e aí eu vou fazer primeiro porque é o mais chato. Então, assim, o cara não está pensando no processo, ele está pensando egoisticamente no que ele acha mais legal ou mais chato. A diferença é que tem que fazer tudo que tem que fazer, né? Mas para estruturar um processo eficaz, não seguir pelo que é mais chato ou não, né? Pô, politeto é um puta de um negócio chato, todo mundo sabe, mas para mim se tornou uma coisa muito legal, né? Era o meu papel principal, era fazer boa parte dos tetos de todos os carros que eu tinha ali para fazer, enquanto o pessoal fazia o resto. Por quê? Porque eles achavam que fazer o teto era chato, que isso, que aquilo, enfim, eu ia lá e eu fazia, para mim isso era muito legal. Então, assim, estruturar um projeto, pessoal, de trabalho, um processo que você possa realmente trabalhar de uma maneira que seja construtiva. Vamos pensar uma espécie de um jogo de xadrez, né? Eu sempre fui apaixonado por xadrez desde criança, é um dos legados aí que meu avô deixou para mim, e é bacana que quando você começa a ter contato com o xadrez, você vê que ali peças de uma cor e de outra diferentes, são oponentes, a outra que você vê depois e logo você quer aprender é como as peças se movimentam no tabuleiro, você quer saber que o peão pode ir para cá ou para lá, como é que o cavalo anda, é difícil de entender no começo, né, como é que faz aquilo, mas eu demorei um tempo, né, isso foi quando criança, depois demorei um tempo para eu entender realmente a verdadeira essência do jogo de xadrez, e não é você saber
para onde as peças se movem, mas sim qual a ordem que você deve mover essas peças e as consequências futuras de você ter movido a peça errada na hora errada. Então, naquele primeiro momento que você vai começar o jogo, isso tem estudos aí que tem alguns movimentos que eles são muito mais fortes, muito melhores para você iniciar o jogo, que no início não significam nada, mas ali do meio para o final que isso vai ficar bastante evidente. Então eu procuro encarar todas as coisas que eu vou fazer bastante seguindo essa linha de raciocínio. É quase que aquela ideia da ação e reação, mas é uma cadeia de eventos. O que você faz vai ter uma reação e você tem que prever uma ação de novo para uma segunda reação e outra ação para outra reação. E os grandes enxadristas, aí vamos chamar esse nome técnico aí para esses caras, eles têm a capacidade de ver lá na frente dezenas de movimentos, são muitos movimentos que você pode prever. Então, dentro desse seu projeto, desse seu processo para cada carro que você for trabalhar, você tem que estar pensando em um processo que seja crescente e que cada movimento que você fizer agora vai ter uma consequência. Seria, assim, um exemplo prático disso é você deixar para passar um verniz de motor depois do carro vitrificado. Dá para fazer? Dá, mas enfim, você acabou de vitrificar, você já pode cobrir o carro inteiro, tem que esperar, não tem que esperar. Vamos supor que você não queira cobrir, eu já vi isso, e o cara espirra o verniz de motor e pulveriza o carro inteiro ali. Então, assim, é um movimento não pensado. É muito importante, pessoal, vocês estruturarem isso, fazer análises, claro, tentativa e erro, cometer alguns erros, mas dentro desses erros, vai procurando onde que você pode otimizar ali no próximo trabalho, tá? Então, ter toda essa visão mais dinâmica aí de todo o processo, ela é fundamental. Então, a otimização começa na necessidade do cliente e depois vai passando por todos esses fatores que eu estou colocando para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, se há alguma pergunta aí em relação a isso. Estamos com um bom tempo já, tá? Dentro aí do que eu estava prevendo. Não sei se está dentro aí do que vocês estão procurando. Vamos lá. Pessoal, é difícil não ter uma interação, tá? Não está tendo... eu estou aqui falando, talvez eu esteja falando para mim sozinho, não tô conseguindo acompanhar aí o pessoal, mas eu estou bastante feliz aqui, estou bastante à vontade de poder trazer para vocês essas visões. E sim, é questão do setup, né? Qual a importância? É fundamental você ter uma definição de um processo que seja eficiente. E aí não vou entrar nesse mérito, pessoal, da questão de como que hoje a evolução dos produtos permitem que os processos sejam feitos em menos etapas. Então, vamos voltar ali para o ideal e para o real. Tá? Uma visão que eu passo muito nos meus grupos, pessoal. Eu sou muito teórico também, eu adoro a parte teórica, mas eu sou mesmo tanto prático. Quem me conhece sabe que eu gosto de resolver o problema da maneira mais rápida possível, que não me gere retrabalho, que não me gere problemas. Eu quero pôr a máquina, passar o pano, olhar e falar, meu, sensacional, faz o lado, acaba e solta para o mundo. Essa é a nossa dinâmica. Então, assim, mundo ideal. No mundo ideal, quanto mais fino for o acabamento que você fizer, então, as etapas finais de lustro, superlustro, ultralustro, megalustro, e todos os nomes de lustro que você quiser inventar aqui, eles vão ser benéficos para ter um melhor acabamento, o acabamento mais brilhante, vai ter um efeito, sem dúvida, isso não tem dúvida, isso é explicado aí na física, tá? Quanto mais fino for o acabamento, maior vai ser o brilho, isso não é incontestável. Agora, no mundo real, que é esse que a gente vive, muitas vezes isso não é percebido
pelos nossos olhos, isso não é imperceptível, simplesmente assim, né? Eu costumo fazer nos treinamentos um negócio que eu chamo de degradê didático. O que é um degradê didático? Eu faço uma etapa de correção um pouco mais pesada, com marcas tranquilo, não são marcas assim muito, né? Eu procuro sempre fazer um corte limpo, sempre que possível, tá? Só que aí eu vou fazer o acabamento. Legal, pessoal, vamos lá fazer o acabamento. O que é o degradê didático? O degradê didático é assim, eu faço uma passada na primeira linha. Só ida. Pega e vai. Foi. Agora, na segunda linha, eu faço 2 passadas. Eu vou e volto. Na terceira linha, eu faço 1, 2, 3 passadas. Na quarta linha, 4 passadas. Na quinta linha, 5 passadas e assim por diante, até que eu consiga fazer ali o que a gente busca normalmente entre 6 a 8 passadas, que é aquele ciclo completo dos abrasivos, dos seus abrasivos que diminuem, você vai ter aí entre 6, 8, umas 10 passadas, você vai conseguir aí ter o ciclo completo do abrasivo. Legal. Só que o que eu vou falar para vocês, cara? Em alguns casos, não são todos, mas em alguns casos, o resultado já da primeira passada só de ida não dá diferença visível, perceptível para as demais passadas. Então, assim, é importante a gente conhecer a teoria, porque a teoria vai me dizer que quanto mais tempo eu trabalhar o produto dentro do ciclo dele, não posso ultrapassar o ciclo, mas se eu trabalhar todo o ciclo do produto, eu vou conseguir refinar os abrasivos ao máximo e ter o melhor trabalho. Então, para a gente se garantir, por mais que você chegue com uma passada, faça as 6 a 8 passadas aquele processo, você garante que você vai estar chegando aí no máximo que você poderia estar chegando. Agora, chegou nesse ponto, você vai fazer mais uma etapa de acabamento, sendo que você não está percebendo a diferença entre uma passada ou fazer o ciclo completo do produto. Você não vai perceber isso no mundo real. Então, assim, não é porque você não cobrou, pessoal, o cara não me pagou, então vou fazer mal feito. Não, na verdade, se você não está recebendo para aquilo que tem que ser feito, talvez você não conseguiu passar para o cliente o orçamento correto, o projeto correto que você está fazendo para o carro dele ali. Né? Tá mais na parte da venda, então até venda é a otimização, acertar a venda, você acertar a expectativa do cliente, o uso do carro, acho que foi uma coisa que eu falei muito na minha última live, para quem me acompanha, você conseguir identificar qual o uso desse carro, é um carro de uso diário, é um carro de colecionador, é um carro de exposição, é um carro que vai para um museu, é um carro de concurso. Carro de concurso, eu faria o Ultra Mega Blaster Lustro. Não subestime o poder do super lustro no caso desse, tá? Agora, num caso de um carro de uso diário, você conseguir terminar um processo bem acabado, por exemplo, com o nosso produto, que é o Perfect Finish, que ele tem um acabamento 6 de 6, você pode depois, no futuro, fazer só o processo de acabamento de novo, e aí você faz um lustro, ou seja, o cliente traz o carro para manutenção, ele vai te falar assim, cara, cada vez que eu trago o meu carro aqui, ele fica mais bonito. Então você vai guardando até essas coisas na manga. No momento vai ser imperceptível. A questão é quanto que isso vai ser notado, você tem que saber julgar isso daí. Tem outros testes de acabamento que eu faço nos treinamentos, que são testes com boina plana e com a boina inclinada. Eu gosto de trabalhar com a boina plana. Quando eu faço o acabamento com a boina inclinada, eu procuro passar a visão de que eu estou fazendo aquilo errado, tá? Pessoal, a boina plana, ela vai trazer o melhor acabamento, tá? Uma leve inclinação da boina, e isso você vai encontrar nos rótulos dos nossos produtos da Sonax. Tá escrito lá, uma leve inclinada na boina. De novo, eu prefiro trabalhar com a boina plana, tudo bem? Mas a questão que eu quero colocar para vocês é que vocês têm que sempre entender o porquê vocês estão fazendo alguma coisa, e não simplesmente levar essa visão de que boina
plana é certo, boina inclinada é errado, e qualquer pessoa que está por com a boina inclinada vai gerar holograma, isso está totalmente errado, isso é inadmissível, vai morrer um panda lá na China porque o cara inclinou a boina, não vai. Não vai. Então a gente procura trazer esse tipo de visão porque o ideal é uma coisa. O real, bom, a gente conhece as teorias, respeita, mas sabe que ali na prática alguma coisa a gente vai ter que adequar. Isso vem em simplificar, que é a essência aí do que eu vim trazer para vocês. Espero ter compensado o tempo. Pessoal, peço mil desculpas aí do início, a demora aí para iniciar. Eu tinha preparado tudo à tarde, o pessoal aí do Detailland me atendeu à tarde também, fez o passo a passo, a gente fez, deu certo. Aí na hora que eu entrei aqui, ele não me dava a opção de iniciar. Eu também não gostaria de ir num lugar e ficar esperando, ter um atraso, mas sinto muito por causa disso aí. Tá bom? Enfim, pessoal, tem sempre mais coisa, né? Para quem assiste minhas lives aí, 4 horas de live é pouco. A minha aula teórica no curso, ela leva cerca de 12 horas, e quando termina, é muito comum o pessoal dizer que ficaria ali mais 2, 3 horas naquela parte. Então, se a gente for deixar acabar, não vai acabar nunca, e a gente tem outros palestrantes aí que querem participar. Eu, para mim, fico honrado demais por estar aqui, porque são tantos anos que eu venho trabalhando aqui nesse mercado, e sempre de uma maneira humilde, querendo fazer as pessoas terem melhor resultado, e vendo as pessoas e me alegrando com as pessoas tendo bons resultados. Nunca usei nada disso a meu favor, nunca quis ser famoso, conhecido, reconhecido, eu nunca tive esse objetivo, nem quero. Eu sei que muitas pessoas no meu lugar fariam muito mais barulho do que eu faço, mas é aquilo, eu não tô para fazer barulho, sim para passar uma visão de mundo, lições de vida, ensinar e aprender coisas com vocês. Por isso que é tão gratificante, depois de tantos anos, eu ainda ser lembrado e convidado para participar aí desses eventos, que são propostas maravilhosas, que buscam unir os profissionais, e de um mercado que eu sou apaixonado, eu faço disso daqui a minha vida, o meu dia a dia é esse aqui. Amanhã já pego logo cedo, vou viajar, tenho um treinamento aqui na cidade de Ribeirão Preto, é próximo, mas já acordo cedo e já vou para lá, e estou aqui assim, com todo o gás e disposição para poder passar essa mensagem positiva que há tantos anos eu venho passando aí para o pessoal. Vi que tem também diversas pessoas que foram meus alunos, que estão hoje como palestrantes de outros eventos, e isso é sensacional. Até um desses alunos, ele me escreveu, quando ele viu meu nome, ele colocou, nossa, agora o nível ficou alto. Falei, cara, é o contrário, porque eu venho aqui para isso, pessoal, passar uma mensagem positiva e favorável, e deixar aberto o caminho aí, que é o momento de vocês, que vocês aproveitem isso e se divirtam também, mas também usem com bastante responsabilidade. É uma grande pressão, né, vir ao vivo em um evento com tantos nomes aí importantes, e a gente está aqui, poder passar uma mensagem, o pessoal está acompanhando, e aquela coisa lá, olha lá, uma última pergunta, será que consigo? Se vale a pena fazer o lustro no polimento comercial. Você vê, pessoal, olha, não existe pergunta fácil, não existe pergunta simples, né? A questão do comercial, o que é o comercial para você, né? Infelizmente, hoje a gente não tem uma terminologia muito uniforme, já foi tentado isso, né? Colocar o que é um polimento comercial, o que é um polimento técnico. A gente acaba percebendo o seguinte: o comercial não é um polimento feito só com uma etapa, e nem o técnico feito com 3. Né? A gente acaba entrando aí em debates, olha, dá mais
3 horas de live falar aí de polimento comercial e polimento técnico. A questão, quando você está colocando o comercial, seria uma coisa que teria um giro mais rápido, né? Porque eu acho que o fator limitante principal é praticamente sempre o orçamento, né? O orçamento que você tem para realizar um serviço. Então, dentro desse orçamento mais restrito, você vai ter que pensar formas aí de chegar num resultado o melhor possível, o mais rápido possível. Então, algumas estratégias que eu vejo com o polimento comercial, se o cara quer tirar um pouco mais de defeito, ele dar uma primeira, segunda passada ali com uma boina de lã, tá? Isso de acordo com a resistência do verniz que ele estiver trabalhando, e aí depois ele já vir com uma boina de espuma, fazendo esse processo aí quase que em cima, né? Finalizando a passada dele, mas, cara, é aquela coisa, seria quase que uma gambiarra eu passar uma dica dessa. Esses dias eu vi uma live de um profissional falando de antigamente, não é falando de agora, mas antigamente colocava ali a cera Grand Prix, um pouquinho de... eu não me lembro que tipo de óleo ou alguma coisa que misturava junto, né? Assim, misturava 3, 4 coisas, né, para poder fazer ali num comercial, fazer uma etapa de acabamento. Então, assim, se vale a pena fazer o lustro, cara, se ficar marcas, né, se ficar embaçado e com necessidade de fazer um acabamento, eu acredito que dentro do que foi proposto, né, o mínimo que você tem que entregar é um trabalho limpo, né? Então, nesse caso, sim. Agora, veja essa dica que eu dei aí dos produtos que tem o máximo de acabamento possível dentro da linha, tipo o Perfect Finish, que é um produto que tem o acabamento 6 de 6. Se você trabalhar esse produto com uma espuma média, ou mesmo uma espuma de corte, esse One Step é muito usado nos Estados Unidos, a boina de espuma de corte leve com o Perfect Finish. O Perfect Finish ele já tem o acabamento máximo ali da linha. É claro que ele pode se beneficiar de você usar uma boina mais leve e conseguir fazer um trabalho ainda mais refinado com ele. Mas, no geral, esse acabamento que ele chega, e se foi feito na espuma, não teria marcas, como, por exemplo, na boina de lã, a espuma normalmente vai ficar muito menos marcas. Talvez você não tenha a percepção de que esse lustro faria uma diferença gritante no seu polimento comercial. Agora, se você entrou ali com um produto como, por exemplo, o Cut Max, que é o produto de corte, o acabamento dele é 3, agora mudou para 4, o novo, tá? Mas ele tem um acabamento 3, ou seja, tem metade do caminho ainda para você ter um acabamento que seja bem limpo. Então, nesse caso, se você notar ali as marcas e tal, compensaria você fazer uma segunda etapa, lembrando que essa segunda etapa é sempre uma etapa mais rápida, ela vai melhorar o acabamento e ela não é uma etapa, por exemplo, a etapa que consome mais tempo e é mais trabalhosa é a etapa de correção dos defeitos, as etapas de acabamento elas são mais rápidas, tá? O Eduardo lembrou aqui o querosene, com a cera Grand Prix, com não sei o que e tal. Então, assim, não quero passar esse tipo de gambiarra, mas existem processos, pessoal, a gente tem que abrir a cabeça. Por exemplo, processos de 2 etapas, que você faz 2 vezes a mesma etapa, você pode chegar num resultado muito legal, né? Então, quando a gente fala em 2 etapas, a pessoa pensa normalmente em uma etapa muito agressiva para depois fazer uma etapa moderada, e às vezes ela cria muita marca numa etapa muito agressiva, que ela tem que fazer mais 3, 4 outras ali, enquanto ela podia fazer 2 vezes, então em 2 etapas, uma etapa moderada, que é uma etapa mais limpa e também mais rápida. A gente tem que abrir a cabeça, não existe um jeito certo e errado. Isso é uma das coisas que eu deixo claro no início do meu treinamento com todos os alunos. Eu não vim aqui te ensinar que a velocidade de rotação certa é 3, 4, 5, 1, 2, ou com a máquina desligada. Não existe isso daí. Você tem que ser capaz de definir, de acordo com aquilo que você busca, como que você vai trabalhar essa velocidade. Então aqui, pessoal, aproveitando esse gancho, eu vou
para finalizar, dar uma dica final aqui de otimização agora dentro do processo de polimento. Analisando aí a abrasividade, né, o comportamento da abrasividade dos compostos, o que a gente nota é que quando você inicia o processo, o abrasivo ele vai estar mais agressivo possível no início, quando ele sai de dentro do frasco, tá? Você põe ele ali na boina, o abrasivo, o nível de abrasividade, se você for traçar uma curva, que ela seria decrescente, lá no início é onde o abrasivo está mais apto a ter um poder de corte ali maior, um poder de correção, de nivelamento maior. As orientações padrão, isso já tem vários anos, tá? Elas trazem para que você trabalhe numa velocidade bem baixa no início, isso aí vem lá desde o ponto zenit, por exemplo, começava nos 600 RPM, os rótulos da Sonex trazem essa técnica de você iniciar numa velocidade mais baixa com inclinação, isso está escrito no rótulo, é só você ler ali, tá? Mas a gente pensando que a abrasividade é maior no início e depois ela vai ser perdida durante o processo, alguns produtos vai perder mais rápido essa abrasividade, normalmente pela diminuição ou que é chamada quebra dos abrasivos, então vai diminuindo. Lembra que a agressividade ela não vai aumentando, né? O produto ele vai formando pó, vai perdendo o produto, ele vai acumulando verniz, resíduo na boina, a boina vai também sofrendo um aquecimento, ela amolece um pouco, perde um pouco ali da sua abrasividade. Então, o ciclo da abrasividade, ele é decrescente, ele abaixa, né? Então, você sabendo disso, a nossa recomendação oficial hoje é que você comece o processo não numa velocidade super alta, não é isso, porque muitas vezes se você eleva muito a rotação, você vai ter mais prejuízo do que benefícios fazendo isso, mas considerar um meio a mais ali, então se você começa na velocidade 2, se você conseguir controlar as variáveis, o acoplamento no 2,5, você consegue fazer uma passada um pouquinho mais rápida. Nessa passada um pouquinho mais rápida, você depois vê ali no final, você pode economizar muito tempo ali no final do seu processo, em cada carro, se você usar o início, de novo, olha, não me interpretem, eu não gosto de ficar dando informações e dicas assim, que só Rafa falou para começar lá no 3.000 giro, ninguém está falando isso, não é isso que eu estou falando aqui. Meio a mais, faça esse teste. Você está ali no 600, faz ali no 650, tá? Você vai ver que você vai conseguir usar melhor aquele início, porque é ali que está o poder de correção. Depois que você já perdeu a abrasividade do produto ali embaixo, não adianta você querer agora elevar a rotação da máquina para conseguir ter um poder de corte maior, tá bom? Então é isso aí, a dica é observar o início do ciclo como sendo mais importante, tá? Para você ter o melhor eficiência de correção, você usar o início do ciclo a seu favor. O início do ciclo, a peça está fria, você não tem os efeitos deletérios, ruins para o processo do aquecimento. Né, o abrasivo está no pico da abrasividade dele ali, começou a ficar passando a abrasividade, vai descendo, tá? Então não adianta depois que você abaixou a abrasividade, seu produto já não está mais com tanta eficácia, já teve um atrito, já gerou um certo aquecimento, você querer então agora elevar a rotação para poder ter alguma efetividade aí, essa é a hora de parar, limpar a boina e começar o processo de novo. Então, a gente consegue, nos nossos treinamentos, tirar os resultados aí, com a rotação baixa, média e alta. Não recomendo fazer isso em casa, tá? Mas é muito comum e quem fez o meu treinamento sabe disso. Eu ponho a rotativa no máximo em um determinado momento para conseguir fazer o mesmo resultado com ela na velocidade mais baixa.
né? E isso é muito possível. A questão é de você entender o que você está fazendo e adequar. Agora, é viável eu usar a máquina no máximo da rotação, por exemplo, quando eu estiver entrando nas peças apertadas, nas quinas, nos contornos? Vai ser prejudicial. O que eu faço isso é simplesmente para quebrar esse estigma que as pessoas estão criando de que existe uma única maneira correta de chegar num resultado bom de polimento. Isso não é verdade. Tem diversas maneiras, diversos pontos de vista, e você sabendo o que você está fazendo, você tem a liberdade de criar, de ousar, respeitando as regras. É quase como que você tivesse que entender as regras do jogo para que você agora pudesse ter liberdade para jogar, tá bom? Então, pessoal, nós vamos encerrar, até porque eu tenho uma outra live, um outro compromisso às 9, tá? Com o lançamento de um grande amigo aí que está lançando o seu trabalho, e ele me convidou carinhosamente para participar. Eu tenho esse horário também para encerrar. Mas eu estou sempre com vocês aí, né? Como eu disse, eu vim aqui mais para constar, né? Agradeço aí o pessoal pelo respeito, por me convidar para estar aqui, fico muito feliz, mas eu sei que o momento de agora é aí de todos vocês que eu estou acompanhando e estou vendo o quanto que vocês têm conseguido ter bons resultados e se tornado aí referências importantes, e para mim, inclusive. Então, que vocês se divirtam muito, parabenizo a organização do evento. Bom, vocês têm meu contato, tem o meu WhatsApp, tá na minha página do Instagram, é só pegar ali, escreve para mim, manda um direct, tá bom, pessoal? Quero agradecer muito e fico aí também aberto a qualquer crítica, sugestão, comentário aí que vocês tiverem. É sempre uma honra receber, tá? Mesmo críticas, tá? Não tenham medo, pessoal. A gente não tem que ficar fazendo média um com os outros. É quando a gente aponta um problema, um defeito ou um erro, se você tiver uma maneira assertiva de fazer aquilo, você está ajudando a outra pessoa, tá? Pode ver que as pessoas que mais criticam, pô, quem mais criticava? Normalmente é a minha mãe. Nossa, minha mãe, tudo que eu fazia para ela estava errado, que não sei o que, isso e aquilo. Pô, aqui é uma pessoa que quer mais bem a gente do que nossa mãe? Não tem, pessoal. Então, assim, saibam ouvir, tá bom? Saibam ouvir e não tenham medo. Ajudem uns aos outros, mesmo que isso, cara, ali, ó, podia ter feito um pouquinho melhor, é claro, se for pedido, mas ajude, não fale, se perguntar para você se tá bom e você vê que tá ruim, não fala que tá bom. Não é, isso não é manter a amizade. Isso aí é desleixo, tá? Aceitem aí, pessoal, quando alguém falar para o seu bem, ouça suas críticas e cresça junto todo mundo, tá? É uma grande alegria poder fazer parte disso aqui. Obrigado, Cláudio, por esse convite. Para mim foi uma honra ter estado aqui e desejo muito sucesso para você, que eu sempre falo isso onde eu vou, é a nossa maior referência, é o nosso ditador de tendências aqui, é onde a gente olha e fala para onde o mundo estará daqui 10 anos. A gente vê em você isso aí, cara, você está lá na frente já, iluminando esse caminho para nós aqui. Obrigado, viu, meu amigo, pela confiança e pela oportunidade, tá bom? Fiquem com Deus aí, meus amigos. Obrigado e até logo mais.